Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre um erro importante cometido pelo Palmeiras e que ajudou na eliminação contra o Boca Juniors. Quero te atualizar também sobre Léo Ortiz no Flamengo, especulação que começou nas últimas horas, zagueiro que pertence ao Red Bull Bragantino e é adorado por Tite. Bora falar também sobre Bruno Henrique, reunião desmarcada para esse sábado em São Paulo entre Flamengo e representante do atleta. Falo também sobre o São Paulo. Tricolor tem receita espetacular com bilheteria no ano de 2023 para fechar tudo sobre o Corinthians, as últimas do mercado, bastidores, a grana depositada nas contas do Vasco pela 777 e muito mais. Antes de passar todas essas informações, só deixa eu me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para quem não me conhece, trabalhando no meio desde 2000, atualmente com um blog no R7, comentarista da Rádio 98, a principal rádio de Minas Gerais, e por aqui o objetivo é deixar você a par de tudo que está rolando sobre mercado, bastidores e finanças. Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de BetWinner, nova parceira do canal do Nicola. Queria mostrar para vocês jogos desse sábado, cotações espetaculares no Campeonato Brasileiro. Tem Goiás e Bahia, vou de Goiás, Vasco e São Paulo, vou de Vasco, Corinthians e Flamengo, tô indo de empate. Você reparou as cotações, né? Não vai perder essa chance. Para participar, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro na BetWinner e não perde a oportunidade de usar o código Nicola910, como eu estou mostrando na tela. Dessa maneira você pode ter até R$910 de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Ian Couto, lateral direito do Girona, e Carlos Augusto, lateral esquerdo da Inter de Milão, são as novidades da seleção brasileira de Fernando Diniz. Eles foram convocados para os lugares do Wanderson e do Renan Lodge, que foram cortados por conta de lesões, seleção que pega a Venezuela e Uruguai na data FIFA. Quero contar também que o Fortaleza se decidiu pela compra, em definitivo, de Iago Pikachu, o jogador que é talismã do Fortaleza, papel super importante na campanha da Sul-Americana, será comprado em definitivo. Ele estava emprestado com opção de compra. Já Caio Alexandre, que veio por empréstimo, aí com obrigação de compra, é outro garantido na próxima temporada, dois jogadores fundamentais dentro do esquema de Juan Pablo Vojvoda. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o Bruno Henrique. São duas informações importantes. Primeira delas, que o encontro nesse sábado em São Paulo entre Marcos Braz e Bruno Spindel, os homens de futebol do Flamengo, com o Denis Ricardo, representante do Bruno Henrique, está cancelado. De acordo com o Igor Siqueira, do UOL, não vai haver esse encontro, até porque o Flamengo pretende primeiro anunciar o Tite como técnico para depois tocar essa negociação. Acho um enorme equívoco, um grande risco que o Flamengo está correndo. Atitude soberba, snob, de uma diretoria que acha que vai renovar com o Bruno Henrique no momento em que quiser. Fico com a impressão também de que eles pensam de que o Bruno Henrique quer porque quer jogar no Flamengo e vai abrir mão de todas as outras propostas. Talvez eles estejam imaginando que as notícias que eu trago para vocês a respeito do interesse do Palmeiras, dentre outros clubes, isso não vai mexer com o jogador. Só mais uma informação sobre o Bruno Henrique. O Olympiacos da Grécia é mais um interessado. O clube grego já ofereceu 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, também com um aumento salarial considerável, mas ainda não há uma posição em relação ao atacante. A ideia era preferencialmente continuar no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Vasco. Enfim, as dívidas da 777 com o Vasco foram zeradas. Venceu no dia 4 de setembro, a data para aquele aporte de 120 milhões de reais referente à compra dos 70% do Vasco. O pagamento não foi feito no mês passado, passaram a data para 23 de setembro, também não houve o pagamento. A data final era 5 de outubro, ou seja, essa quinta-feira. A 777 depositou apenas 38 milhões e meio de reais, faltavam 71 milhões e meio, de acordo com o Vasco. A grana caiu nessa sexta-feira, não vai haver necessidade de o Vasco retomar o comando da SAF, que pertence de forma provisória até que tudo seja pago pela 777. O ponto é, que parceira que o Vasco acabou escolhendo, hein? Uma parceira que dá mancada, que atrasa pagamentos, que permite ou que causa ao Vasco transfer bans. Como o Vasco não conseguiu fazer uma série de quitações em relação às compras de jogadores, o Lille, o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã da Argentina já entraram com processos e conseguiram punições ao Vasco. Era tudo que o torcedor do Vasco imaginava que nunca mais fosse passar a partir do momento em que o clube se torna uma SAF. Tomara que a 777 tome seu rumo. Quero falar agora sobre Léo Ortiz.
zagueiro espetacular, um dos melhores do futebol brasileiro, pertence ao Red Bull Bragantino e foi especulado nas últimas horas como possível reforço do Flamengo. Entrei em contato com uma fonte importante do Red Bull Bragantino, pessoa da minha confiança, para saber se houve algum contato do Flamengo. Essa pessoa lembrou que o Tite adora o Léo Ortiz, foi o Tite quem levou o Ortiz para a seleção brasileira, no momento em que pouca gente conhecia o trabalho do zagueiro que pertence ao Red Bull Bragantino. Mas, apesar dessa adoração do Tite em relação ao zagueiro, não há até esse momento proposta, nem sequer sondagem. Importante lembrar que o Ortiz já teve algumas propostas no passado não tão distante, entre elas do Tigres do México e do Galatasaray da Turquia. A maior oferta foi do clube mexicano, que sugeriu 4 milhões de euros. Na oportunidade, o Red Bull exigia entre 6 e 7 milhões de euros. É possível que, com o passar do tempo, esse valor seja reduzido, ele acaba ficando um pouco mais baixo, até porque o Léo Ortiz também está ficando um pouco mais velho. Para que o Flamengo consiga contratá-lo, vai precisar desembolsar uma cifra desse tamanho. Reformulação grande no sistema defensivo do Fla para a próxima temporada. Rodrigo Caio não fica, Pablo não fica, Davi Luiz também não deve ficar. O rubro-negro pretende reformular seus zagueiros. Para fechar a última sobre o Flamengo, Arrascaeta vai jogar contra o Corinthians. Ele está completamente recuperado de lesão, embarcou com o elenco que está relacionado para o confronto. O Flamengo se hospeda num hotel perto do aeroporto de Guarulhos, que é vizinho, muito próximo da Neoquímica Arena, jogo marcado para esse sábado às 9 da noite na Neoquímica Arena. Hora de falar sobre o São Paulo e responder uma pergunta que vários de vocês já me fizeram ao longo das últimas lives. Quanto o Tricolor faturou com bilheteria no ano de 2023? A resposta, a cifra já ultrapassou mais de 100 milhões de reais. Com detalhe, São Paulo ainda faz mais 5 jogos como mandante, certamente esse valor será ainda maior. Comparação com o ano passado, um número absurdo. Em 2022, São Paulo tinha uma média de faturamento por jogo de 1 milhão e 700 mil reais. A média passou para 3 milhões e 200 mil reais. São Paulo praticamente dobrou a receita com bilheteria na atual temporada. Só é importante ressaltar que a previsão de arrecadação era de 54 milhões de reais para esse ano. Como eu contei, São Paulo já ultrapassou a marca dos 100 milhões de reais, muito impulsionado pelos 24 milhões e meio de reais da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Desses 24 milhões e meio de reais, 19 milhões e 900 mil sobraram livres de impostos para o caixa do Tricolor. São Paulo, que tem a obrigação de vender 142 milhões de reais com atletas, não passou nem dos 50 milhões de reais. O crescimento, essa receita muito superior com bilheteria, pode acabar compensando e impedindo que o São Paulo precise vender tantos atletas para alcançar esses 142 milhões de reais. Só mais uma sobre o Tricolor. Alexandre Pato voltou a ser relacionado agora para a partida contra o Vasco nesse sábado em São Januário. Atacante que, por opção, havia ficado de fora dos 3 últimos jogos, não foi nem para o banco de reservas. Dorival Júnior entendia que tinha opções melhores. Quero falar agora sobre um protesto gigante que a Gaviões da Fiel está preparando para esse sábado. Houve convocação em todas as redes sociais da principal organizada do Corinthians. Esse protesto vai acontecer na frente do Parque São Jorge nesse sábado a partir das 3 da tarde. E os sábados têm sido muito importantes do Corinthians nesse momento. É quando os conselheiros e os candidatos à presidência fazem a politicagem no dia 25 de novembro. Vai haver eleição para definir o novo presidente. A Gaviões já tomou partido, algo meio inédito. A torcida organizada se diz com a missão de fiscalizar as coisas, mas dessa vez não quer mais o Grupo Renovação e Transparência, que está no comando do clube desde 2007. Na quinta-feira, a Gaviões soltou um comunicado explicando que quem votar no André Negão, que é o candidato da situação, não vai representar a Gaviões da Fiel. Imagino que esse protesto nesse sábado possa ser bastante tumultuado. Tudo isso em meio a uma crise técnica e de resultados. O Corinthians não vence um campeonato, qualquer campeonato desde 2019, o último, o Paulista, em abril de 2019. Tudo isso em meio a dívidas, a crise, a falta de resultados e muito mais. Só para arrematar, um trecho dessa nota divulgada convocando os torcedores, abre aspas, compareçam para somar forças contra essa corja que quer acabar com o nosso Corinthians, fecha aspas. O que você pensa sobre a posição da torcida organizada? Ela deve se manifestar e apoiar um dos candidatos, sim ou não? Use o espaço para comentário. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que cometeu um erro grave na eliminação contra o Boca Juniors
nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, no Allianz Parque. Você sabe que o gol do Boca Juniors, houve empate 1-1 no tempo normal e vitória do Boca nos pênaltis, certo? O Boca sai na frente e esse gol acabou por tumultuar toda a vida do Palmeiras. O gol nasce de uma jogada individual muito boa do Merentiel, cruzamento para o Cavani, que ainda nem havia balançado as redes com a camisa do Boca na Libertadores da América. O Merentiel é jogador do Palmeiras. E eu percebi nas redes sociais muita gente afirmando que o Merentiel tinha condições de estar em campo, porque existe uma regra na Libertadores que permite a atletas emprestados jogarem contra o clube que detém seus direitos econômicos. Primeiro, isso não existe. Não há qualquer menção na Libertadores, na Sul-Americana ou em qualquer competição exigindo que atletas emprestados tenham condição de jogar. Também falaram que quando o empréstimo tem o clube que recebe o jogador pagando 100% dos salários e com opção de compra, automaticamente esse atleta está apto a enfrentar o seu ex-clube. Também é mentira, isso não existe, tá? Por mais que o Boca assuma 100% dos salários, o salário do Merentiel não é barato. Entre salários, direitos de imagem, luvas e comissão, é um custo aproximado de R$1 milhão por mês, tá? Apesar de o Boca pagar esse R$1 milhão por mês e apesar do Boca já ter comunicado ao Palmeiras a intenção de comprar o jogador no fim da temporada, não existe absolutamente regra nenhuma que impediria o Merentiel de estar em campo. O que aconteceu? São duas as possibilidades. Ou o Palmeiras, quando emprestou o Merentiel ao Boca Juniors, se esqueceu de colocar uma multa para o caso de utilização de um Merentiel contra o Palmeiras, e essa multa é o praxe, esse sim é o caminho mais comum. Se você quiser que o jogador atue contra o meu time, eu detenho os direitos econômicos do atleta, você precisa pagar tal valor. O Palmeiras não colocou essa multa. Ou esqueceu de colocar, talvez imaginando que não houvesse esse confronto, ou no contato com o Boca Juniors, o Boca fez questão de que não houvesse esse pagamento da multa. Como o Boca e o Palmeiras preferem não se posicionar sobre o tema, estou levantando as duas possibilidades. Mas é um enorme equívoco do Palmeiras. O Palmeiras tinha a obrigação, na pessoa do Anderson Barros e da Leila Pereira, que vive se metendo no departamento de futebol, de colocar uma multa rescisória, já que o atleta é do Palmeiras e está emprestado ao Boca Juniors. Se o Boca quiser utilizá-lo nos confrontos contra o Palmeiras em qualquer competição, o valor da multa é tal, o Palmeiras seria ressarcido ou o Boca não teria o jogador que fez a jogada, que garantiu o primeiro gol e encaminhou a classificação do Boca Juniors para a final da Libertadores da América. Enorme prejuízo causado pela presença do Merentiel ao Palmeiras, que vai terminar mais uma temporada sem chegar à final, segunda eliminação na semifinal. E você, o que pensa sobre Anderson Barros e Leila Pereira? Use espaço para comentar, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde às 7h, tem live do Nicola. Abraço, tchau!